meio milhão de homens. Aí dizem que o tal general exército, né, general Frio, da Rússia, venceu a batalha. E dos meio milhão de homens que ocuparam a Dinamarca e depois foram para a Rússia, voltou à França somente 50 mil. Não foi muito de batalha, foi do frio mesmo, 40 graus, baixo zero. Eles pegaram 20 graus, baixo zero em diante, né? Era muito. E eles não estavam preparados, inclusive com roupas e tal, para isso. Então, Napoleão resolve invadir a Espanha, botou o irmão dele como o rei da Espanha, o José Bonaparte, perdão, e o Portugal. Segundo os historiadores, as tropas portuguesas podiam ter resistido às tropas francesas, porque eram tropas debilitadas. Mas o D. João colocou em ação uma coisa que há muito estava pensado, que era a transferência da corte para o Brasil. Foi uma transferência desastrosa, né? Com muita chuva, muito frio, muito medo, D. João gritando de medo, porque ele tinha terror a trovão e relâmpago, e no dia do embate é uma trovoada incrível. E tem a história que eles esqueceram, né, os livros da biblioteca portuguesa, da biblioteca real portuguesa, no cais. Depois veio trazido para o Brasil e se formou a Biblioteca Nacional como uma das melhores do mundo, né? Não sei se vocês sabem disso. Aí, bom, vamos invadir, vamos para o Brasil, né? Vamos para o Brasil, fugindo a corte toda, daquele desastre todo. E como eu digo, foram duas chegadas. O D. João chegou primeiro na Bahia e ninguém esperava a presença dele lá, não houve grandes festas. Aí depois ele veio para o Rio de Janeiro, e aí houve uma grande festa, inclusive por decreto, as pessoas não estavam aplaudindo, ele estava virando rei. Era decreto do governo. Isso, né? E foi uma decepção também para o povo, porque D. João e Carlota não faziam nenhuma imagem de figuras reais, né? D. João era gordinho, barrigudo, coxudo, beiçudo. Carlota Joaquina um desastre, né? Magrela, mal vestida, mal penteada. Ela tinha ficado um mês no navio esperando ele vir da Bahia para o Rio para os dois desembarcarem juntos, certo? E aí, chegaram aqui no Rio, fizeram uma série de mudanças, né? De adaptações, porque o Rio agora ia passar a ser a capital do Império Português, do Império Luso. E foi aí que eles, estando no Brasil, no Rio de Janeiro, veio parar em Paquetá. Como o Zé vai descrever aí para vocês. A visita ali é Paquetá. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, né? Essa corrente de chá de ficar falando a história aqui de Paquetá é um privilégio para mim. Obrigado, Chico, obrigado, Davi, obrigado a toda a equipe que está trabalhando aqui no museu, que está fazendo esse trabalho fantástico. O D. João chega e... por que Paquetá, né? Então, a partir daí, acho que tem muita coisa que é histórica e tem muita coisa que é do fértil imaginário da ilha e da cidade, né? Tem algumas coisas documentadas sobre o papel de D. João e a influência de D. João na ilha, as passagens de D. João, e tem muita coisa que não está documentada, mas que está no nosso imaginário, e eu não dou menos valor a isso não. Eu acho que é importante a gente entender esse papel do imaginário popular e das fantasias que se cria, das lendas que se cria, e que eu acho que isso alimenta toda uma história que faz muito sentido para a ilha de Paquetá. Mas dizem que o D. João VI estava na sua galeota, que é real, e está ali no Museu Naval, na Praça 15,
é uma galeota feita aqui na Bahia para ele, ainda em 1808, chegada. A cidade é recém-capital, né? Você que é historiador. 1760 e poucos, acho que a capital vem para o Rio de Janeiro, acho que é isso. Não sei se 65, é? 65, chega nessa capital. Aliás, um parênteses, eu não sou historiador, não sou nada, eu sou só um curioso que embarco nas leituras e nas curiosidades sobre Paquetá. Então, desculpa, o meu amigo aqui que é um acadêmico, eu sou flamenguista de Paquetá e vou contar umas historinhas de Paquetá, se me permite, né? Sem ser historiador, né? A ousadia. Dom João VI estaria passeando nessa galeota na Baía de Guanabara e ele tem uma tempestade e ele é aconselhado pelos seus remadores, pelo seu séquito, a se abrigar numa tal de Ilha de Paquetá. Que até então, qual é o papel que vinha Paquetá cumprindo nessa história? Toda a Baía de Guanabara eram imensos fornecedores para a corte. A gente está vivendo uma época em que a Bahia, com a madeira do mangue e a cal, né, e as conchas e as grandes caeiras que vão se formar na Bahia, é o principal fornecedor de matéria-prima para a cidade, principalmente a cal, aliado aos estaleiros que faziam abate das baleias nessa época. O cal com óleo de baleia era uma argamassa edificante. A gente vai ver isso no centro do Rio ali, todas aquelas construções que datam dessa época em diante vão ser feitas com cal, que eram provenientes das ilhas da Baía de Guanabara, principalmente das ilhas, não do entorno ainda, que até hoje a gente ainda tem um entorno preservado. Naquela época esse entorno não era ainda ocupado, e as caeiras são os principais fornecedores. O Dom João VI bem se abrigar nessa ilha, que tinha esse nome, mas que não tinha esse imaginário, nem essa identidade que a gente tem hoje, né? Acho que o Dom João VI vai ser um dos grandes, ou de fato, ou do nosso imaginário, construtores dessa identidade. Enfim, o Dom João VI vem, se apaixona, é um lugar... O Dom João VI não foi criado para ser rei, ele é o segundo na hierarquia. O Dom José foi treinado para ser rei, mas ele morre, se não me engano, de varíola. Então o Dom João é um segundo na linha sucessória, que era mais treinado para as artes. Ele vai ser muito importante na formação da cidade do Rio de Janeiro, principalmente nas questões artísticas, os grupos artísticos, o viés artístico e as criações que ele faz. Mas, enfim, esse Dom João VI vem e se abriga em Paquetá, nessa tempestade, vai rezar na capela de São Roque, que já existia nessa época, a capela original é de 1697, 98, reza na capela, se abriga no hoje Solar del Rei, para passar a tempestade, que era um mercador de escravos, que tinha seu ponto de recebimento de escravos na ilha de Brocoió, na época. Selminha está aqui também, conhece bastante história. Se eu falar besteira, você me corrige, me ajuda. Então, o Dom João VI chega nesse quadro na ilha de Paquetá. E é uma relação, como ele não era um cara formado para ser rei, ele tem essa relação mais informal com seus súditos. E é nas ruas da ilha que ele vai exercer essa relação informal com os súditos. Então é muito importante essa passagem dele. Ele não chega aqui com todo aquele ritual, aquela pompa e aquela circunstância de um monarca que está vindo visitar a ilha. Ele chega de uma maneira se abrigar, né? Ele se abriga na ilha, ele tem esse crédito a ele, a ilha que salva ele, a ilha que acolhe ele no momento difícil de uma tempestade. Essa é a relação que ele vai manter. É a Ilha dos Amores. Esse termo teria sido cunhado por Dom João VI, a Ilha dos Amores, né? Pérola da Guanabara vai vir mais para o final do século, mas esse início que é dado, atribuído a Dom João VI, esse primeiro imaginário que ele vai adotar, que é o refúgio da cidade. Né? O Dom João VI, ele não vem para cá porque aqui era uma residência real oficial. Ele vem para cá porque aqui é um lugar onde ele se refugia de toda aquela babaquice que ele achava de pompa, de circunstância. Ele assume a residência real, né, no São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Em Santa Cruz. Em Santa Cruz, a fazenda, né? A coroa tinha uma fazenda em Santa Cruz. Até hoje existe lá a ponte que levava a fazenda. E a Carlota Joaquina vai morar em Botafogo, certo? Que é uma área que começa a ser ocupada muito mais quando ela se estabelece lá. Finalmente ela era rainha, apesar de tudo, né, dos dois não viverem, inclusive, na mesma casa e tal, ela era rainha. Né? Bom,
E a história do Dom João VI em Paquetá, ela se amplia, porque pelo nosso imaginário, ele teria curado uma úlcera na perna que ele tinha, contraída pela mordida de um carrapato lá na fazenda Santa Cruz. Ele tem aquela tradicional úlcera na perna. A história diz que ele teria, alguns historiadores dizem que ele teria tentado curar essa úlcera na casa de banho do Caju, que você mencionou, que existe até hoje lá, a casa de banho de Dom João VI, que segundo Milton Teixeira, foi aí que começou a poluição da Baía de Guanabara, que Dom João não tomava banho. Esse historiador, quem puder ouvir o Milton Teixeira, é muito interessante, que ele tem sempre uma visão muito rica e curiosa da cidade, e ele conta histórias fantásticas que a gente sempre ri muito quando escuta. Mas ele tem essa teoria de que a poluição da Baía de Guanabara começou com os banhos de Dom João VI lá no Caju. Fala, Chico. E o Dom João VI, a família dele toda, era uma família absolutista. Aquela onde o rei é tudo, né? Até o cocô do rei era sagrado. Era um privilégio você ser convidado para entrar no aposento real de manhã e ver o pinico com o cocô e xixi do rei. Era um privilégio, certo? Bom, ele curou essa úlcera, com certeza, com as águas do Poço de São Roque, que eram abertas e maravilhosas naquela época. Aliás, é uma água boa, já analisada. E também por as benzedeiras de Paquetá, né? A gente tinha uma população escrava grande. A gente tem que lembrar que, economicamente, nessa época, o que funcionava a ilha? Você tinha as grandes fazendas, principalmente a Fazenda São Roque, tinha uma fazenda aqui na ponte, que foi uma fazenda que foi já desdobramento da fazenda original do Fernão Baldez, né, da primeira Sesmaria. Foi uma região que se desmembrou mais rapidamente. E na parte do campo, a Fazenda São Roque foi uma fazenda que vai durar até o final desse século, né? Porque ela vivia, esses locais viviam da exploração do cal. A maioria da economia da ilha era voltada para a exploração do cal e madeira, supria a corte com pescado, madeira, cal e também com um pequeno hortifruti. Havia o que a gente chamava, não, que eu não estava lá, o campo tinha o campo dos ingleses, ali onde é o municipal, aquilo ali era um charco dos ingleses, ali tinha uma região que tinha muitas hortas, muitos plantios que ajudavam a abastecer a corte, mas principalmente cal, madeira e pescado, que era uma norma geral da Baía de Guanabara, não era só de Paquetá. O conceito de balneário vai vir mais para frente, né? Nós éramos uma ilha dentro de uma Baía de Guanabara que começa a ter um intenso tráfego marítimo, né? Todo o escoamento do entorno que vai sendo ocupado, ele se dá através da Baía de Guanabara. A cidade, os charcos, os morros, que hoje muitos foram aterrados e muitos derrubados, a cidade era muito rica em dificuldade arquitetônica para se construir. A cidade do Rio de Janeiro não era, a área do Rio de Janeiro não era uma área fácil. Então a Baía de Guanabara vai cumprir um papel fundamental na comunicação da cidade entre ela e da cidade com os fornecedores que começam a surgir no entorno da Baía. Todos esses rios aqui do fundo da Baía, a gente está bem ao norte da Baía, bem ao fundo, Suruí, Macacu, eram rios de fluxo e portos importantes. Caxias tinha porto importante, Suruí tinha, e Omirim tinha porto importante, portos vivos que passavam por Paquetá. Paquetá era um hub nessa história aí, né? Não só como parada estratégica para abastecimento, que fosse também para Paquetá fornecer para a corte os seus produtos. Então, Paquetá vai estar nesse centro nevrálgico de comunicação dentro da Baía de Guanabara. Então, Dom João VI vai ser muito importante porque ele vai trazer esse conceito de refúgio, de ilha romântica. Mas aí, nós estamos falando desse século, né, do século XIX. Eu acho que ainda tem dois fatores que vão influenciar muito nesse processo de nova identidade da ilha, que é o romance à Moreninha, que vai acontecer em 1840, e ao mesmo tempo a travessia regular para a Baía de Guanabara e para Paquetá, que vai acontecer em torno de 1838. Você começa a operação a vapor, acho que por volta de 1820, em 1838, de 1820 a 38 você tem algumas linhas que passam esporadicamente por Paquetá, que fazem ponto em Paquetá, mas eram mais ali no centro, e a partir de 38 você começa a ter uma navegação regular para a ilha. Então você tem um contato para passageiros. Como é que era essa comunicação antes? Quem ia para o Rio ia nas faluas, que vinham aqui se abastecer, ou que passavam aqui como
ponto de apoio para a carga, não havia uma navegação de passageiros propriamente dito, você vai embarcado junto com a carga. Em 38 começa uma navegação regular que vai permitir um fluxo que vem para Paquetá e volta de Paquetá com um outro olhar para a ilha. E o que está acontecendo paralelamente a isso? Tem um tal de rei que frequentou Paquetá, porque nessas alturas o pessoal do Porto já chamou o rei de volta, 1830 por aí, né? 1820 e poucos, 21, 22, o rei volta com o seu séquito e fica essa Paquetá com essa memória do rei, com a memória da Moreninha, que é muito importante. A Moreninha foi um romance muito lido, um romance muito importante, talvez o primeiro romance, né, romântico brasileiro, que é aquela coisa do politicamente correto, do dá tudo certo, aquele amor infinito que se consagra e que se passa, bem provavelmente, numa tal de Ilha de Paquetá, já que o Joaquim Manuel de Macedo nunca vai dizer que foi Paquetá. Aí já vem várias outras especulações do imaginário paquetaense, é a relação biográfica, né, que ele tem com esse romance, né? A história de que ele teria escrito esse romance na Ilha de Paquetá, que a Moreninha era uma fantasia dele que existiu, que é filho da dona fulana de tal, que morava na rua tal. Então tem todo um imaginário que muita gente ainda fala aqui na ilha. Eu nunca encontrei nenhuma documentação, mas é um alimento, porque eu acho que é muito rico. Ainda de Dom João, você tem o fato dos imigrantes suíços, né, que passaram por aqui e receberam aqui em Paquetá o título de terra onde seria Nova Friburgo depois, né? Essa passagem é uma das provas oficiais que existem da passagem de Dom João. Esse próprio Milton Teixeira, uma vez ele saiu uma matéria no Globo, a gente tem lá no Centro de Memória da Casa dizendo que o Milton Teixeira dando diversos testemunhos de coisas que viviam no imaginário da cidade, mas que de fato nunca teriam acontecido. E ele lançou essa ideia de que na realidade Dom João VI nunca foi em Paquetá. Não sei de onde esses caras tiraram essa história de que o Dom João VI foi em Paquetá. Na época a gente tinha aqui a Academia de Artes, Ciências e Letras, que ainda existe em grupo de WhatsApp, eu sou um dos membros, e tinha um colega nosso, Luiz Alberto, que tem casa aqui na ilha e vem ainda para cá de vez em quando, e o Luiz Alberto falou assim, não, esse cara não vai falar um negócio desse não, eu vou atrás. E fez um opúsculo, assim que chama, Chico? Fez um libreto que a gente tem lá de memória, com várias documentações, provas da passagem de Dom João VI aqui. Muito aquém do que o nosso imaginário fez com Dom João VI. Mas existem provas documentais da passagem de Dom João VI. Essa é uma delas que foi citada nesse livro do Luiz Alberto, que é um engenheiro que tem casa aqui na ilha, muito querido. Não tenho visto ele aqui, mas falo com ele pelo WhatsApp regularmente. Ele fez essa pesquisa e lançou essa contestação da fala do Milton Teixeira, que é um grande sábio, um grande conhecedor, mas que teria bobeado e cutucou a onça de vara curta aqui em Paquetá, e a gente falou, peraí, que história é essa? Dom João VI veio mesmo. Claro que a gente inventou um monte de história em torno do Dom João VI, faz parte. Bom, então tem o Dom João VI, tem a navegação regular, tem a Moreninha. É um conjunto de situações que vai reescrever essa história da ilha, né? Então a ilha agora é um local de refúgio dos nobres, todo mundo quer conhecer Paquetá, o romance da então, Paquetá passa a ser um ponte, vamos dizer assim, não com essa visão turística que o mundo vai criar depois. O turismo era um turismo de curiosidade, de passeio, mas é um século que ainda vai ter muita importância, não só nessa formação desse novo imaginário de refúgio romântico, bucólico da cidade, mas é um século que vai mudar muito a economia do país, no sentido de você ter, com a abolição da escravatura, você vai ter uma dificuldade de mão de obra para essas fazendas começarem a operar. Então você vai ter uma fragmentação das grandes fazendas de Paquetá, principalmente a Fazenda São Roque, que no final do século ela vai ser dividida, ainda existem. Isso vai ajudar a criação de grandes chácaras, né? As grandes chácaras começam já na meados do século. Hoje você tem aí não só as grandes caeiras que existiam, Paquetá, as pessoas pensam que tinha uma caeira em Paquetá, né? Tinha dezenas de caeiras, tem até uma relação delas aqui, não tem sentido apresentar, mas eram muitas caeiras, né? A mais recente, que só foi fechada em 1940, que era a caeira do Catimbau. Quem é da velha guarda de Paquetá lembra dessas histórias, né? E tem fotos aí nas redes sociais dessa caeira funcionando na Praia do Catimbau até a década de 40 do século passado. Então é relativamente bem recente. Então
a fragmentação, o encerramento da mão de obra escrava vai criar uma outra economia na ilha. Então essa economia meramente extrativista que existia, e era conflitante na época já, porque a economia do cal, ela explorava o manguezal, né? Ela destruía o manguezal literalmente, principalmente o mangue vermelho, e ela destruía os mariscos e conchas. Então ela usava marisco vivo, era a abundância que se tinha desse tipo de concha no entorno da ilha, que era explorado aleatoriamente. As primeiras restrições à extração de mariscos datam do século XVIII. As primeiras normas de controle de extração, isso era motivo de conflito até, porque os grandes exploradores queriam continuar explorando, a comunidade queria explorar e os donos das fazendas que beiravam o mar não queriam. Nessa época a gente já tem vários conflitos de interesse econômico em torno da questão do uso da cal. Enfim. Para a gente chegar ao nome do nosso espaço aqui, né? José Bonifácio. Eu não sei se vocês lembram, logo quando acabou a ditadura, houve um plebiscito de saber se o Brasil voltaria a ser reino ou república, lembram disso? Eu lembro. Pois é. Eu participei de alguns debates naquela época lá no Rio, porque havia uma ilusão de que o período real, né, 80 anos da história do Brasil, foi um período de muita tranquilidade. Mentira. Olha só, Dom João chegou e logo, por influência da Inglaterra e para se vingar de Napoleão, declarou guerra à Guiana Francesa. E Brasil participou também, teve outras guerras feias nesse período da República, que eu vou pedir a Glorinha, então, que leia para vocês a relação das guerras que o Brasil participou. Período da monarquia. Da monarquia. Ainda, tudo aí, só estou falando da monarquia. Chico, né? Tinha que ser ele. A quinta-feira pediu para eu anotar, né? E como ele é um historiador, mas não está conseguindo ainda ler, então eu vou fazer aqui servir aqui de olhos para ele. Das guerras do Brasil no período imperial, ele vai falar um pouco depois, né? Guerra da Guiana em 1810, do Paraguai 64 a 70, a Guerra da Cisplatina em 1825 a 28, do Prata de 51 a 52, as revoltas internas, né, que foi a Revolução Farroupilha de 1835 a 45, a cabanagem, né, que foi até 40, no Pará, Sabinada de 37 a 38 na Bahia, a Balaiada de 38 a 41 no Maranhão. Houve a Revolta dos Malês em 1835 na Bahia. Essas revoltas todas foram impulsionadas por uma variedade de fatores, como disputas de poder, questões econômicas e sociais e uma insatisfação no governo central. Você quer falar sobre ou quer que eu já coloque aqui as revoltas de Pernambuco? Pare. Olha só, na verdade, foi um período de muita instabilidade política. O movimento liberal já havia chegado ao Brasil, né? O nosso José Bonifácio era uma amostra disso, certo? O Dom João, o Dom Pedro, o povo foi para a rua para destituir Dom João. O Dom Pedro, sabiamente, fez uma encenação, deu um golpe. Em Portugal aconteceu uma revolta liberal, certo? Em 1820, que fez uma Constituição liberal. Fernando copiou, né, trouxe a Constituição espanhola, que já era liberal, né, para Portugal. E o povo brasileiro queria que Dom João assinasse aquela Constituição. Fez uma revolta e Dom João ia chegando. Essa história é até engraçada. Ele ia chegando no Paço Imperial, que era de onde ele governava, né? Ele ia chegando no Paço Imperial, ali na Praça 15, numa carroça. O povo avançou para a carroça, começou a balançar a carroça. Aí o Dom Pedro foi para frente, fez um discurso dizendo que o pai ia assinar naquele momento mesmo a Constituição. Ele até assinou,
mas depois desassinou, se existe a palavra, né? Desistiu dela, certo? Então, é uma época, você vê, José Bonifácio era considerado um liberal radical. Ele tinha ideias que mexiam com o imaginário do Brasil, né? Ele dizia que que o Brasil era o país do futuro, porque seria o Brasil onde a miscigenação era possível. Só um país miscigenado poderia chegar a um futuro em paz, como um país tranquilizado e com boa vida, boa reputação no mundo e tal. Né? Imagine você falar em miscigenação racial. O Brasil foi o último país a declarar a independência da escravidão, né? Aqui nas Américas. O liberalismo também. Em 1810, a Argentina já tinha feito a sua independência da Espanha. E os outros países latinos, né, da América do Sul, seguiram. Bolívia, Colômbia, tudo foi ficando independente. Né? Aí vem a Inglaterra, porque o Paraguai era um oásis dentro da América. O Paraguai tinha feito reforma agrária, distribuído terras, tinha industrializado, acabado com o analfabetismo. Olha só, isso eu estou falando isso, gente, século XIX. A gente até hoje não conseguiu acabar com o analfabetismo. Imagine isso, né? E começou a ocupar os mercados vizinhos da América. A Inglaterra não gostou disso, claro. Pressionou então Brasil, Argentina e Paraguai, e Uruguai, perdão, Brasil, Argentina e Uruguai, declararam uma guerra ao Paraguai. Só que, sabiamente, a Argentina e o Uruguai, depois de 2 anos mais ou menos, se retiraram, os dois. E o ônus ficou para o Brasil. Ora, as tropas brasileiras conviveram com os oficiais de países em que já havia votação, em que já havia direito de voto, né? Em que não havia mais reinado, não era mais colônia. Então, com essas ideias, os militares voltaram aqui, certo? Aliás, a guerra do Paraguai, a Tríplice Aliança, né, contra o Paraguai, foi uma coisa horrorosa. Nós acabamos com a população do Paraguai. Só restaram garotos, crianças. Então, a população do Paraguai custou muito a crescer em matéria de ter possibilidade de produção, de reprodução, de aumento de população, tudo isso, né? Só tinham crianças, certo? Era um morticínio, uma coisa terrível. As tropas brasileiras foram realmente assassinas nessa guerra. Bom, mas a guerra em si lançou o germe no exército das ideias de independência, da ideia de direito de voto, de que o rei reina, mas não governa, que esse era um dos lemas na Europa, né? O rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, com direito de voto. Votos, claro, não era voto popular, né? Todo mundo podia votar. Era só para algumas classes, né? Eles tinham prometido que seria voto global, geral, mas não foi. Foi o voto censitário, certo? Né? Então, esse exército é que vai fazer fervilhar a ideia de república. Tanto que o Deodoro é um chefe de exército quem proclama a república contra a vontade dele. Ele não gostou de ter proclamado a república, mas ele proclamou a república. E esse período todo, o Brasil teve muita revolta mesmo, né? Principalmente em Pernambuco. Por quê? Pernambuco tinha sido a capitania mais rica do Brasil, né? Com a produção de açúcar. Agora, quando
a corte estava aqui, não havia uma produção, digamos, significativa em matéria de exportação, dinheiro e tal, de nenhum produto. O café estava chegando. E eu vou contar um pouquinho a história do café para aliviar aqui os dados históricos. Quem é mais antigo aqui já ouviu falar no café Palheta e Dorvier, né? Lembram disso? Tinha o café Palheta, tinha o café Dorvier? Por quê? O café veio da Guiana Francesa. O Conde Palheta era o governador da tropa brasileira na Guiana Francesa. E foi comer a mulher do governador, do Conde de Dorvier. O governador descobriu e botou ele para correr. De despedida, ela deve ter gostado muito dele, ela deu de presente para ele uma caixa cheia de semente de café, o que era proibido por lei lá na Guiana Francesa. Ele aí trouxe e levou para o Maranhão e começou a plantar. Não deu certo. Aí veio descendo, né? Também não dando certo. Veio para o Espírito Santo. Do Espírito Santo as mudas chegaram aqui ao estado do Rio, a uma região mais fria, nas encostas dos morros, aqui no Rio de Janeiro também, nas encostas do morro. Vocês sabem que a Floresta da Tijuca é reflorestada, né? Porque ali era um campo de plantação de café. E aí, novamente, a economia cafeira fez o Brasil se restabelecer economicamente. Mas pessoas que tinham ideias mais avançadas, vou falar só o Mauá, né? O Barão de Mauá. Visconde, depois o Barão de Mauá. Era um homem super... como eu posso dizer? Burguês mesmo, né? Capitalista, investidor. E ele era tão perseguido porque havia uma crença de que o que fazia o Brasil ganhar dinheiro era a agronomia. Como hoje ainda há muita gente que pensa assim, né? Não era a questão de industrialização, produção, nada disso. O Brasil nasceu para ser agrário. Ou agrícola, não sei como acerta o termo, mas que é agrário mesmo. O Brasil nasceu para ser agrário. É com isso que a gente tem que contar para ficar certo? Mas essas ideias todas foram descendo no interior das Forças Armadas e do povo também. E aí, eram muitas as revoltas. A Glorinha já falou algumas, eu vou falar, ela vai ler outras, e estão todas nesse livro aqui, que eu editei, eu publiquei com mais 2 pessoas. Tem todas as revoltas que aconteceram em Pernambuco, só em Pernambuco. Por favor, Glorinha. Bom, essas revoltas em Pernambuco, você tem aqui Pernambuco em chamas, a índole guerreira do povo pernambucano, a resistência à dominação holandesa, a revolta contra os Schumbergas, em 1666, a Guerra dos Mascates, 1710 a 1712, a conspiração de Suassuna, 1801 e 1802, a Revolução de 1817, a Cidade do Paraíso Terrestre, 1817 e 1820, a Revolta de Guiana, 1821, Pedrosa e um Novo Haiti, 1822 a 23, a Resistência Negra, do século XVI ao século XIX, 21 até, né? Que na verdade você vai depois falar dessa parte da modernidade, a Confederação do Equador, 1824, a Setembrada, a Novembrada e a Abrilada, 1831, 1832. A Guerra dos Cabanos, de 1832 a 35, a Revolta dos Papamés, as Carneiradas, de 1834 a 35, o Reino Encantado, de 36 a 38, a Revolução Praieira, em 1848, a Guerra dos Marimbondos, de 1851 a 52,
a campanha abolicionista, a revolta do quebra-quilos, 1874-75, e para finalizar, a Guerra das Mulheres, de 1875 a 1876. É isso. Isso aí só em Pernambuco, imagina. Essa revolta toda só em Pernambuco. Imagina o Brasil se não era um formigueiro de insatisfação. Claro que era. Certo? Mas o Pedro II existia principalmente por causa da filha dele. Como diz a música do Sérgio Ricardo, é preciso encontrar uma nova princesa Isabel. Pois é preciso encontrar, que a Isabel, quando a coisa estava muito quente, o Dom Pedro II viajava, se ausentava, e ela que assumiu o governo. Ela era abolicionista, ela andava com um buquê de... Me esqueci o nome da flor agora. Camélia. De camélia. Ela andava com um buquê de camélia na roupa, que a camélia era o símbolo da luta anti-escravidão, né? E então, quando a República foi proclamada, Dom Pedro estava muito doente, Dom Pedro II estava muito doente já, né? Essas revoltas se acalmaram um pouco, né? Vamos ter a revolta, que você talvez fale dela, que teve base aqui em Paquetá, teve um palco aqui em Paquetá, que foi, como diz o samba que gravaram para São Salvos, né? Falta uma torre na igreja para andar lá. Vou lhe contar, meu irmão, foi no tempo de Floriano, foi um tiro de canhão, né? Que derrubou a cidade. Por quê? É fácil entender por quê. A Marinha, né, era a arma, né, a força armada, para onde iam os filhos dos fazendeiros, dos ricos e tal, serem oficiais. Daí, inclusive, a revolta da chibata, né? Porque eles se achavam no direito de espancar os negros, mesmo já tendo acabado a escravidão. Mas eles eram filhos dos grandes fazendeiros e tal, e achavam, a elite do país, né, e achavam que não tinham poder político. Quando houve novamente, previa essa eleição e não estava vendo, então houve a revolta, chamada Revolta da Armada, que teve como palco aqui Paquetá. Né? Quer falar sobre isso? Não, faltava muito para eu chegar lá, mas tá bom. Eu estava ainda no início do século, mas tá tranquilo, posso falar. Já é na República, né? Já é na República. Que é uma disputa republicana, não é uma disputa do tempo do Império, não é uma disputa do século XIX, certo? Eu quero que vocês entendam isso. O século XIX foi um século de muita fervilhação política, muita luta popular, movimentos como a Guerra dos Farrapos no Sul, era uma guerra popular, certo? Como a disputa do... Meu nome dele... me deu branco agora. A própria Guerra das Mulheres. Não, do Conselheiro. Isso. Que ele foi perseguido, inclusive, pelos republicanos, porque ele dizia que o governo não tinha direito de cobrar impostos, né? O Império nunca cobrou imposto, portanto ele preferiu o Império. Aí era considerado um defensor do Império, já na República. Né? E foi também a carnificina danada, né? Mataram praticamente toda a população da cidade que ele construiu no interior, né?
e por aí foi. O contestado foi nesse período também? Hein? O contestado lá em Santa Catarina, Contestado. é nesse período também? Não? Que tem? Ele foi nesse período também, do século XIX? Contestado tem a ver com o capital inglês, né? Os ingleses queriam construir uma estrada de ferro naquela área e aí empregou todo mundo. Quando acabou a construção da estrada de ferro, todo mundo desempregado, passando fome, revolta, né? Certo? Eu quero que vocês entendam isso, que o Brasil nunca foi um mar de rosas para o povo, né? Nem o povo foi muito, muito quieto. Hoje é muito mais quieto, acho eu, certo? Não sei se porque a população é muito grande, não sei porque... Não tenho os dados para julgar nada. Estou querendo até quem me ajude a pensar isso. Vamos voltar para Paquetá, então. Mas é isso. Era bom voltar para Paquetá, Ah, mas interessante volta essa para ele acabar em Paquetá. Hein? Paquetá, onde é? Paquetá o quê? Voltar a Paquetá. Voltemos a Paquetá. Traduz aí para mim que eu não O pessoal está pedindo para voltar ao tema Paquetá. Paquetá. Bom, perdi completamente. Pode voltar, inclusive, não só qual é o período também, que é importante, né, que você estava lá. Só para concluir, então, eu acho que tem 3 elementos importantes nesse século, né, no início do século, que vão caracterizar uma história nova de Paquetá, que vai ser reescrita, que é a vinda do Dom João VI, né, a forma que ele se relaciona com a ilha, uma forma de amor, de carinho, de informalidade, de refúgio, principalmente. Eu acho que esse conceito de refúgio ele permeia toda a nossa vida no futuro. A questão da Moreninha, que eu acho que é um ícone importante da ilha, não só o romance Moreninha, como a lenda Moreninha. São 2 Moreninhas, né? Você tem a Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, a Carolina, e o romance todo que acontece em torno dela, e dentro do próprio romance tem a narração da lenda indígena aí, Oitim, que é uma lenda tamoia, que acontece na ilha de Paquetá, que são 2 coisas diferentes, mas que esse imaginário também ajuda a construir essa nossa identidade de hoje, a navegação regular, né? a grande divisão de terras que vai acontecer nesse final de século, onde vão se formar muitas grandes chácaras que já vinham se formando, a mudança da economia da ilha para a volta, quer dizer, a ilha passa a ter um olhar do poder público um pouco diferenciado e a gente vai ser o que deveria nunca ter deixado de ser, que é palco de experiências interessantes, como a gente foi projeto piloto de iluminação, foi projeto piloto de água distribuída, foi projeto piloto de eletricidade nas residências, a gente de tratamento de esgoto. A ilha teve, durante um bom tempo, uma atenção muito carinhosa do poder público, entendendo aquilo como um lugar diferente, um lugar que poderia ser usado para projetos inteligentes e projetos piloto. A gente viu algum ensaio disso acontecendo alguns anos atrás, com a questão do censo, com a questão da vacina, mas a gente acha que poderia acontecer isso em muitas áreas em Paquetá, desde que o poder público tivesse um olhar para Paquetá diferente de bairro dormitório no fundo de uma Bahia poluída. Então, essa nova virada de século aí, que aí a gente vai ter que fugir um pouquinho do século XIX para falar já do século XX, que a gente vai ter essas experiências, e Paquetá vai ser considerada a pérola da Guanabara. Então é importante entender essa transição desse século, né? Como que Paquetá se torna a pérola da Guanabara, com toda essa atenção do poder público, pela sua beleza. Ela vai ter um universo voltado para as artes, para as letras. Grandes artistas frequentam e falam sobre Paquetá, grandes escritores, grandes artistas plásticos, grandes músicos nascem e vivem em Paquetá, Glauco Velasquez, Maestro Anacleto, Orestes Barbosa, são todos frutos dessa nova imagem, desse novo imaginário que Paquetá vai ter, que foi moldado nesse século XIX, com certeza, né? Acho que era isso que eu queria, só para terminar o meu raciocínio, que eu tinha começado lá atrás, terminar esse raciocínio. De minha parte, eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram aprofundar alguma coisa, se tiver ao meu alcance, senão a gente corre atrás, que a gente gosta de aprender um pouco sempre. Então, foi só isso. Fechei meu raciocínio agora, a bola está com o Chico de novo. E fico à disposição para qualquer pergunta. Zé, sobre essa revolta que aconteceu aqui em Paquetá. O que ela falou? A revolta armada, né? A revolta armada, quer dizer, o Chico narrou historicamente o que está acontecendo, que é essa revolta da armada. A armada é a marinha, né? A armada naquela época, hoje é o que chama-se marinha. A marinha
na formação do governo do Deodoro e mais tarde do Floriano Peixoto, ela não ocupa o espaço que ela gostaria de ocupar e ela tem uma visão mais democrática, porque tanto o Deodoro quanto o Floriano vão abortar alguns processos legais na sua forma de primeiras repúblicas, né? E a Marinha é contra isso, e a Marinha, pelos motivos que o Chico descreveu, eu acho que ela vai ter uma vontade muito maior de fazer parte dessa discussão da nova república. E as revoltas da Armada, né, que são praticamente duas, uma no início da década de 90, né, e uma segunda, que foi a que aconteceu mais diretamente em Paquetá e que veio ocupar a Baía de Guanabara, que veio ocupar a Baía de Guanabara, né, que é essa segunda revolta da Armada, essa de 93, 94. Por que Paquetá entra nessa história? Né? É uma questão histórica, mas os revoltosos, a Marinha, a Armada, ela se refugia no fundo da Baía de Guanabara e se reusa e vai usar Paquetá como base para isso. Então, é importante porque isso é uma história um pouco trágica na história da ilha. São momentos de grande dificuldade na história da ilha, porque nunca elas vão ocupar algumas áreas importantes aqui, não que eles tenham danificado isso, mas como a Chácara dos Coqueiros, que foi uma espécie de hospital da revolta, era um lugar que eles ocuparam, mas sem destruir. QG da revolta também. É uma espécie de QG da revolta. A própria Capela de São Roque, que é uma espécie de necrotério da revolta, e ela vai sofrer uma grande reforma depois disso, até parece que em função desse estigma que ficou de muitos corpos putrefatos. Então, é importante entender esse contexto. E nessa apuração de fatos, existem muitos testemunhos de elementos de Paquetá terem sido acusados de serem aliados dos revoltosos, né? E sofreram inquisição séria, né? A gente tem relatos, alguns que dizem que as pessoas foram condenadas, fuziladas, mas eu não sei exatamente o que é real nisso ou não. Mas certamente houve inquisições a respeito do envolvimento da comunidade paquetaense nesse receptivo, nesse abrigo aos revoltosos. É um período difícil, muitas famílias de Paquetá foram morar em outras freguesias, né? Freguesia de Magé, Mauá, a freguesia de Magé, a região de Mauá, Suruí, nesse período, e depois voltaram para a ilha. Inclusive os ocupantes da Chácara dos Coqueiros, está lá até hoje, a Chácara dos Coqueiros, e quando voltaram tem relatos de testemunhos de que realmente não havia nada saqueado ou roubado, essa coisa toda. Então Paquetá é importante, porque no nosso cemitério de Paquetá, que é uma obra de arte, que é um patrimônio arquitetônico, tem lá o mausoléu aos mortos da revolta, né, um monumento da Marinha, um monumento importante, que a gente esquece que tem. O Marujos Desconhecido. Não, o Marujos Desconhecido eu acho que é da Praça 15, não do... Não, é aqui. Aqui? É o Marujos Desconhecido? Ah, então tá. Então, são elementos ainda que... É um período difícil da história paquetaense que acontece nesse final do século, que depois se estabilizou. Não tem... difícil dizer se tem consequências ou não, mas a gente tem certamente o Mausoléu da Marinha, que é uma obra importante, num cemitério muito importante, com uma capela de pedra de Pedro Bruni, da Liga Artística de Paquetá, muito importante. Só para eu concluir, eu acho que a gente aqui em Paquetá está vivendo um momento, né? A gente começa a ter essa nova identidade, que é uma identidade muito interessante, que coloca a ilha num olhar da cidade carinhoso, num olhar em que a cidade admira Paquetá, em que a cidade se encontra em Paquetá. Esse é um sentimento muito importante que permeia a gente até hoje. Vocês querem ver? A gente, quando a Moreno está fazendo aquela campanha grande, né, contra a CCR, que a gente fez campanhas no Rio de Janeiro inteiro, mobilizando pessoas por uma causa que era justa e era paquetaense, a gente teve uma adesão da cidade que foi muito acima, eu acho, do que a gente esperava, né? A gente via a cidade torcendo com a gente, quem teve oportunidade de estar nesses momentos que a gente foi para frente de secretaria, para frente da CCR, para frente do Palácio Guanabara, teve vários embates que a gente percebia um apoio da comunidade, da cidade, um apoio da própria mídia, né? Impressionante como a gente conseguiu unanimidade nisso. Essa unanimidade foi cunhada ao longo dessas várias décadas em que Paquetá conseguiu se mostrar como um patrimônio da cidade, uma joia, uma pérola da cidade. A gente não pode perder isso. Aqui é um chamamento, de certa forma, de que a gente conheça essa história melhor.
A gente tem que ter mais orgulho da história de Paquetá. A gente tem que ter um conhecimento maior para saber para onde a gente vai e o que a gente quer com essa ilha, que tipo de futuro a gente pode vislumbrar para essa ilha, que seja inclusivo, que contemple essa comunidade. A gente tem que fazer essa reflexão sobre essa experiência histórica que a gente oferece para essa cidade, que é uma coisa muito especial, muito valorosa e muito rara. O que a gente pode oferecer para a cidade, para a população do planeta em geral, é uma coisa muito carinhosa e muito rara. E que eu acho que a gente tinha que se esmerar de conhecer bem e poder entender esse papel e poder lutar para que ele continue acontecendo. Porque tem várias estratégias e formas de agir que a gente pode ter se a gente entende esse nosso papel histórico de cidadão paquetaense, o compromisso que eu acho que a gente pode e deve ter com relação a preservar a ilha, preservar sua arquitetura, preservar sua maneira de viver. Tem gente falando agora em asfaltar a ilha, quer dizer, eu acho que é um erro de visão, mas é porque a gente vai perdendo a história e nossa identidade, as ideias passam a ser possíveis de serem colocadas quando a gente não conhece a importância, né, da democracia do barro, né? O barro, o Saibro é o espaço mais democrático que tem. Ele não é dedicado ao carro, ele é dedicado a todos. Isso é uma conquista que a gente tem, porque a gente tem que ter forças enquanto comunidade organizada, mobilizada, é fazer com que os órgãos públicos entendam esse papel, porque eles se perderam, eles não entendem. A visão de órgão público hoje ainda é de bairro dormitório no fundo de uma baía poluída, e as ações estratégicas são para um bairro dormitório no fundo de uma baía poluída, e não como um potencial bairro que pode ter sua sustentabilidade garantida com algumas ações inclusivas, com alguma maneira de pensar a ilha, de preservar seu patrimônio, a cultura do pescador, a cultura da festa de São Roque, que hoje virou um evento como um de Copacabana. Quer dizer, falta uma visão estratégica para Paquetá, como a gente cuida de um lugar que é diferente de todos os outros do planeta, né? Diferente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, impressionante, mas quem conhece Paquetá e conhece um pouco do planeta, sabe que a gente tem um negócio aqui muito estranho. E bom, estranho pro bom, né? Estranho como é que isso acontece, né? Como é que ainda Paquetá acontece? Como é que a gente teima em ser subversivo e ser feliz e conviver e ser solidário? Então tem que conhecer essa história, tem que pesquisar, tem que fazer parte dela, se sentir parte desse processo, senão a gente está simplesmente morando num lugar que é legalzinho, que tem segurança, que é lá, isso, aquilo. Tem muita coisa, muita cultura. Eu acho que a gente tem que ousar mais enquanto cidadão paquetaense. Desculpa, é um puxão de orelha em todos nós, em mim também. Inclusive, cobrar do setor público, Olha só, esse resgate, inclusive cobrar do setor público, esse resgate, aquela coisa do piloto, porque aqui é um piloto ambiental, de cultura e de ambiente. Isso é uma coisa que tem que ser resgatada, Tá certo. uma referência. Desculpa. Zé, só pegando carona nesse teu chamamento, nessa defesa do Saibro, eu queria falar para todo mundo que dia 13, à noite, às 7h30 na Morena, vai ter uma roda de conversa com a presença de 2 ex-administradores de Paquetá, exatamente sobre o tema da conservação das ruas e do Saibro, que é uma pauta muito ampla, muito complexa. Então, eu convido todo mundo a estar presente na sede da Morena para discutir essa questão. Fala o dia de novo, fala o dia. Dia 13, né, Joana? Dia 13, né? Quinta-feira, né? Com a presença do Ela Eduardo. está informando a reunião que vai ter na Morena para discutir essas pautas que a gente está discutindo aqui, principalmente a questão do ressabramento. Está falando do dia da reunião, que é quinta-feira, 19 horas. 19h30 na sede da Morena. Na sede da Morena. Vai exatamente Olha nesse só, sentido, né? E muito importante essa coisa, né, da gente eu queria lembrar uma coisa. O Dom Pedro II se transformou em rei com 14 para 15 anos de idade. Só um instantinho, Chico, só um instantinho. Tem mais alguma pergunta sobre Paquetá? Que o Chico está puxando o assunto para a questão histórica. Então, se tiver alguma coisa sobre Paquetá, estou na pista aqui. Vai, Chico. Vai, Malu. Eu vou fazer sobre Paquetá alguma coisa com a experiência que tem a Casa de Arte. Por exemplo, essas culturas diferentes que existem em Paquetá. E a Casa de Arte, de alguma forma, reuniu essas culturas através das crianças. Porque Paquetá é um bairro de múltiplas culturas, né? E essa percepção da Casa de Arte, dessas culturas que vivem hoje em Paquetá. Eu não sei se
que acontece? A gente faz um trabalho de formação. Você deve estar falando basicamente da questão do projeto BMQ Paquetá, que é um projeto de formação musical e artes integradas. Ele é maior à medida que a gente tem mais recursos, ele é menor à medida que a gente tem menos recursos. A gente, no momento, está numa fase de péssimos recursos. Aliás, deixa eu puxar a brasa para a nossa sardinha, o projeto está aprovado. Aí, Davi, consegui aprovar esse ano o projeto pela Lei Rouanet, de novo, em tempo recorde, pela primeira vez, sem problemas, sem questionamentos. Então, o projeto é aprovado pela Lei Rouanet. Quem quiser doar seu rico imposto de renda e abater do imposto de renda, eu sou só informações. Mas, voltando à questão, a gente, no projeto BMQ Paquetá, a ideia que está por trás ali, talvez, falando o que você falou em outras palavras, a gente tem uma preocupação estratégica justamente com essa questão das crianças conhecerem a história da ilha. Conhecerem a ilha que moram, que vivem o que seus antepassados viveram, né? A gente, sempre que tem recurso, faz temas relacionados à história de Paquetá. Então, a gente já montou a Morelinha, que foi escrito pelo Tim Rescala pra gente, a história da ilha, que pega desde a ocupação francesa, né, de 1555 até os dias de hoje, que foi escrito pela Conceição Campos e foi musicado pelo maestro Edmundo Cortes, de São Paulo. Maestro Edino Krieger, letra e libreto de Conceição Campos. A gente fez a história do rei em Paquetá, essa história que a gente está falando, e todo esse imaginário a gente trata nesse espetáculo. Então as crianças aprendem música, aprendem cena, aprendem Diaba 4 e aprendem em que contexto que aquilo ali está acontecendo, né? Então é uma pedagogia, está pensada ela, né? Para ser assim, para as pessoas conhecerem a história do rei, a importância dele, isso tudo é discutido. Também escrito pela Conceição Campos. A gente fez um outro trabalho voltado para as lendas de Paquetá, que era também escrito pela Conceição Campos, com música do João Guilherme Ripper, que foi presidente, diretor do Municipal, diretor da Sala Cecília Melhores, pessoas de um nível musical muito bacana, e o trabalho da Conceição eu recomendo que todos conheçam. Tudo isso está na nossa plataforma lá da Casa de Arte, no YouTube, tem canais com todos esses espetáculos, são 15 ou 16 espetáculos que a gente montou com as crianças. Inclusive esse último que a gente fez agora é o Maré Nordestina, que foi tentando brincar um pouco, sem dinheiro, inventando ali, com o Gustavo ajudando, um monte de gente que está aqui ajudando. A gente tentou fazer um pouco desse retrato da influência dessa questão do Nordeste, de se erigir um pouco nessa alma paquetaense, que é a maneira que a gente tem de tratar dessa inclusividade das coisas, né? Não é um projeto para A, B ou C, nem para pobre, nem para rico, é um projeto para a comunidade. E é uma grande vantagem que a gente tem em Paquetá, não só na Casa de Arte, como na escola, de ter todos esses perfis funcionando, trabalhando e coexistindo pacificamente e se alimentando um dos saberes dos outros. Então isso é muito bonito e a gente tem essa preocupação quando trabalha com as crianças lá, né? A gente hoje está começando a musicalizar com 10 meses. A turma de mais jovem a gente faz com 10 meses, que não é ensinar música, mas é sensibilizar. Então existe sim essa preocupação no projeto lá, dessa forma da gente conhecer. Já montamos o Folia Paquetaense, que era o Campo Ponte, brincando com azul encarnado, e montamos o espetáculo sobre as cantigas de roda. Fazemos vários espetáculos em que você discute a questão da sua situação no seu ambiente cultural. Acho que é muito importante a gente poder estar contextualizado nisso. Não sei. Tá bem? Não sei se isso responde a tua pergunta, desculpa, Malu. Mas é isso. Quer dizer, a Casa de Arte é um espaço cultural, a gente tem exposição, tem centro de memória, e não tem mais porque não tem recurso no sentido de desenvolver. Mas o que está por trás disso é uma necessidade que a gente tem que ter de ser protagonista dessa história. Da gente não ter evasão de receita. A gente está desenvolvendo um projeto turístico para ele que gera trabalho, gera renda, gera orgulho, autoestima, dignidade, né? E não é só a Casa de Arte que está fazendo isso, o Davi está fazendo aqui, tem uma rede de pessoas hoje trabalhando nesse sentido, da gente conseguir revitalizar essa ilha através de um turismo sustentável que valorize essa história e essa identidade. A gente tem que saber vender isso, tem que embalar isso para presente bonito e gera renda para a comunidade. Renda que não é de McDonald's, não vai para lugar nenhum, venda fica aqui. Se a gente tem essa comunidade trabalhando nesse projeto, por isso que a gente chama de turismo de base comunitária, onde a comunidade se articula, não é um turismo específico, é um turismo em que você tem a comunidade sendo protagonista na sua formulação, na sua realização e no seu benefício. Você é beneficiário do projeto, você é protagonista e beneficiário, junto com a ilha. A gente tem que respeitar e entender que a ilha tem que fazer parte desse projeto. A ilha é um ser vivo.
nem querendo roubar a teoria de ninguém, mas eu entendo a ilha como um ser vivo. Nossas ações têm que ser holísticas nesse sentido de entender a ilha como um ser vivo que a gente tem que viver com ela, tem que coexistir. Não é uma galinha que eu vou matar para achar os ovos de ouro. A gente tem que fazer ela deixar, a gente ajudar ela a botar muitos ovos de ouro. Então isso é um trabalho de militância nosso, de todo mundo que está aqui que queira trabalhar nesse sentido. Não é só uma questão de poder público, é o poder público conseguindo enxergar aquilo que a gente está querendo para a nossa ilha, de ter esse protagonismo nesse processo. Eu acho que a gente tem que entender isso, as instituições da ilha têm que entender isso e tem que saber lutar para preservar isso para outras gerações. É o mínimo de respeito a nós, que somos os grandes beneficiários dessa ilha hoje, né? Nós que estamos aqui, que vivemos aqui, que passeamos aqui, como é que eu acho que todos nós temos uma obrigação ética, moral, de perpetuar isso para quem vem depois, né? E não usar isso de uma forma extrativista e quem vem depois lamenta, mas o mundo agora é assim, assado. Não. Eu acho que a gente tem a oportunidade de ter um lugar diferente. A gente tem a oportunidade de pegar esse touro a unha e dizer assim, aqui a gente faz de uma maneira diferente a vida. A gente eu acho que a gente ensina muito a todo mundo que vem aqui quando a gente mostra isso. Desculpa. São assuntos que me emocionam pessoalmente, então eu peço desculpas desde já pela minha É fundamental. Fundamental, com certeza. Que era a minha proposta. Vou voltar ao século XIX. É o seguinte, o Dom João VI foi embora, né? Porque em Portugal estava havendo uma revolta exigindo a volta dele. Ele foi embora para lá, deixa no lugar dele o filho que faz a independência, Pedro I, né? Que era boa vida, né? Era um enfant terrible. Ele tinha, por exemplo, uma das diversões dele era ali na Praça 15, naquele espaço lateral, ele subia ali em uma balaúça de uma das janelas e ficava mijando em quem passava. Olha que assim, você recebeu um mijo real, né? Mas não é isso que é importante. E ele voltou porque a filha dele era casada com o herdeiro do trono português lá. E a filha dele tinha direito ao trono, por ser a filha mais velha dele, Maria. Aí ele voltou para lá para ajudar a filha e ao filho. E acabou morrendo, né, lutando para ajudar os filhos. Quer dizer, pelo menos um pai consequente ele foi. Deixou o Pedro II aqui com 8 anos de idade. E então se estabeleceu o que vocês devem ter ouvido falar, chamado governos provisórios, né? É um governo de 3 pessoas que deu muita briga, porque vai ser um liberal e 2 conservadores, ou 2 liberais e 1 conservador, deu muita briga e acabou se transformando numa regência una de Feijó, que era um tipo bastante avançado para a época, né? E para resolver as crises políticas da época, com o Feijó, se declarou Dom Pedro II maior, ele com 14 para 15 anos de idade. E ele resolveu governar, ele governava. Pedro II governava, apesar da pouca idade, né? Não gostava muito, na verdade não gostava muito. Ele era um intelectual, ele gostava de viajar, de descobrir, de saber coisas, né? Ele não gostava muito de governar. Daí até ele deixar para a filha dele as grandes decisões, certo? Casou a filha dele com um nobre francês, né? Conde D. E daí ele deixava as decisões para a filha. Esse caldo todo, né, de colônia, de essas coisas todas do império, esses movimentos todos, é isso que vem desse Brasil de hoje. O café é que vai mudar a economia brasileira, mas isso nós vamos falar em uma outra palestra, uma palestra sobre café. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta.
desculpa, alguém falou? Perdão. A presença de Dom João VI aqui em Paquetá gerou o que teve um impacto na vida paquetaense, direto e indiretamente, por causa como ele enxergava a ilha e tudo mais. Zé Bonifácio, a presença do Zé Bonifácio também teve um impacto nesse sentido, assim, algum tipo de impacto na ilha, considerável, ainda que ele tivesse sob custódia, estava exilado. Existia uma relação do Zé Bonifácio com a ilha que trouxesse algum tipo de impacto na comunidade? Se o Zé Bonifácio causou impacto, né? Não, eu acho que os dois, o que você tem são as consequências. Por exemplo, a gente está na Casa de Cultura do Zé Bonifácio, né? Foi um personagem importante que viu na ilha uma oportunidade de estar. Então, acho que essa visão é muito legal. Esses são nobres importantes que optaram por Paquetá, assim como Joaquim Nabuco passa lua de mel em Paquetá e vai cumprir um papel importantíssimo. Acho que é no final do século XVIII também, que XIX também, Joaquim Nabuco passa lua de mel. Então tem essas grandes figuras, né? Por que passaram por Paquetá, né? Paquetá tem essa importância, quer dizer, a gente vai ser doado como Seis Maria no ano da fundação da cidade. Então, tem uma relação, Paquetá tem um peso, porque a Seis Maria era doada para terras que deveriam ser ocupadas pelos capitães que as recebiam. Então, Estácio de Sá, em 1565, doa Paquetá sob a forma de Seis Maria. Ou seja, nós certamente somos uma das ocupações mais antigas da cidade. E aí vários grandes frequentadores da ilha teve, artistas, nobres, como Dom João VI, que hoje você tem o Solar del Rey, que não era Solar del Rey na época, né? O Solar del Rey é uma atribuição, se não me falha a memória não, mas... É a residência do mercador escravo. E a partir de 1940, quando ela é vendida, que ela passa a ganhar esse apelido de Solar del Rey por uma questão, acho que de marketing, o cara, aqui morreu, habitou o rei, então aqui é o Solar del Rey. Ficou bonito, combinou, mas eu acho que, assim como o Zé Bonifácio, né? Zé Bonifácio não era uma pessoa, o Dom João VI talvez mais um pouco, mas o Zé Bonifácio não era um cara militante de causas dentro da ilha, não era um refúgio. O conceito de refúgio da ilha como um local onde a gente foge da cidade, que a cidade era um local difícil de estar, né? Não tem saneamento básico, não tem nada. Paquetá, é nesse século XIX que Paquetá vai ganhar essa história de ser o refúgio, com a vinda do rei, com o romance. Então as pessoas querem vir para Paquetá, não é porque tem a Praia da Moreninha ou vai comer coco, porque é um refúgio de uma cidade que ainda não está higienizada, que ela ainda joga o xixi pelo pinico na janela, né? Então, você está num local intermediário entre o campo afastado e a cidade com suas dificuldades, Paquetá encaixava nessa visão, né? E é assim que você vai ter a formação das grandes chácaras aqui de famílias importantes que passam a habitar Paquetá, a morar em Paquetá. Costa lá, posso citar aqui umas dezenas de chácaras. Não sei se é isso. José Bonifácio só teve aqui 6 anos, só viveu aqui 6 anos. Só 6 anos. Mas marcou a ilha, né? A Praia da Guarda é uma comprovação disso. Isso aqui, esse espaço aqui é uma consequência da passagem por aqui, quer dizer, uma consequência. Inclusive tem um aspecto muito importante que eu vou lembrar. Essa é a única casa onde viveu José Bonifácio ainda de pé no mundo, que ele viveu 36 anos na Europa, né? Logo depois que ele se forma, né? Trabalhando e estudando. Então isso aqui tem uma representação, não só para o bairro, como numa chácara, né? Que ainda está nesse território da chácara de José Bonifácio, como também para a própria história do Brasil e da relação dessa história de Paquetá com o mundo também. Porque ele é uma pessoa muito conhecida no mundo todo. Pergunta para os dois. O contexto histórico da vinda da família real para cá foi as consequências que vocês relataram aí, trouxe consequências que vocês relataram aí para o bem e para o mal da ilha. A origem da vinda da família real foi um conflito com os ingleses.
Com as guerras napoleônicas. Né? As guerras napoleônicas, com a influência da Inglaterra, inclusive da América Latina, como o Chico falou, quer dizer, querendo tolher o desenvolvimento do Paraguai, enfim, essas coisas todas. Agora, nós estamos de novo diante de uma situação em que a nobreza inglesa visita a ilha, de um outro contexto. A visita do príncipe Williams à ilha de Paquetá. Que visão que vocês têm? Vai trazer algum contexto? Porque é evidente que o príncipe Williams vem aqui num outro contexto, junto com a COP30, com uma visão de mundo, de preservação da natureza, de o impacto ambiental sendo, de alguma maneira, precisa se organizar para que esse impacto ambiental não venha prejudicar mais do que já prejudicou. E ele vem aqui, vai nos manguezais e convive, um dia tem um impacto. E o que vocês acham que isso pode trazer de bom para ele? Ou não? O possível impacto da vinda do príncipe a Paquetá. Eu queria dizer, eu tenho um pensamento muito claro a esse respeito. Quer dizer, eu acho que a vinda do príncipe não foi para Paquetá. Paquetá foi pegou uma carona nessa história. Mas é muito lamentável que isso tenha sido feito dessa forma, eu acho, né? A vida de uma pessoa tão importante como essa tinha que ser muito bem costurada com as instituições locais. Isso é um erro estratégico, grosseiro do cerimonial dele, porque, modesta parte, a gente tem muita coisa que a gente podia apresentar ali para ele, e não um bando de pessoas simplesmente venerando o príncipe. Acho que a gente tem conteúdo na ilha, para ele chegar aqui e ser recebido com conteúdo. Eu acho que faltou uma oportunidade de diálogo com as instituições da ilha que poderiam apresentar esse conteúdo. Não estou puxando a brasa para minha sardinha. Eu acho que eles tinham que ter falado com a ilha. Como? Eu não sei, eles têm os canais para fazer isso que eles fizeram nos outros locais que foram. Então tem vários projetos sendo apresentados. Perdeu uma oportunidade de apresentar a ilha para o mundo de uma maneira com conteúdo histórico e cultural. Faltou isso. Não permitiram, né, Zé? Não permitiram. Eu acho que do jeito que foi programado, eu acho que a gente ganhou. O impacto disso existe. A gente, de alguma forma, está acontecendo na mídia. Mas eu acho que se perdeu uma oportunidade de acontecer de uma forma muito mais com lastro, com consistência, né? Curiosamente, eu vou falar uma coisa aqui que a gente, aí eu acho que é falha da Casa de Arte mesmo. A gente tem na Casa de Artes um piano Bosendorfer, que curiosamente pertenceu à avó desse rapazinho que esteve aqui semana passada. O piano da Casa de Artes é um piano que era da mãe da rainha Elizabeth. Bisavó. Bisa dele, desculpa, você tem razão. Da bisavó dele. Da Queen's Mother, aquela que gostava de um gin, lembra? Quem é da velha guarda lembra que ela gostava de um gin. Ela ficava sempre alegrinha com um gin na cabeça. Ela vendeu o piano dela para Bosendorfer em Londres e nós compramos esse piano na Bosendorfer em Londres com um documento informando isso, e tem uma foto, a gente tem uma foto aqui nesse celular da rainha tocando naquele piano. Então, cara, né? Eu tinha que ter cocorocado, eu tinha que ter dito pro cerimônio, meu irmão, o piano do cara tá lá, vai lá ver aquele piano. Ele não ia ver o piano, mas ele ia ficar sabendo que tem um piano da bisavó dele lá naquela tal ilha, não interessa onde, mas naquela tal Paquetá. Isso seria uma notícia legal para sair na mídia, puxando a brasa para sair de Paquetá. Falha nossa. Vamos fazer ele voltar aqui. Mais uma vez, né, Eu acho que quer dizer, deveria ser divulgado. é a falta de visão. Minha? Não, mais uma vez, a falta de visão da administração pública com um olhar para Paquetá. É mais uma vez mostrando que eles não têm a visão adequada. Exatamente. Até eles conhecem. Tem coral na ilha, bota o coral cantando para ele, tem um projeto das crianças lá, bota as crianças cantando. Tem um monte de coisa que a gente podia ter feito. Ele podia ter visitado aqui como espaço cultural com o Zé Bonifácio, ele podia ter feito um monte de coisa inteligente, com lastro, com conteúdo, Mas com a história. ideia era não fazer. A Marinha teve aí antes e programou a passagem dele.
Ele não podia conversar com ele não podia ver essas ruas de buraco. Mas esse é o Não cerimonial. podia, era para não fazer, era para não passar. Não havia tempo, Chico. Na programação que eles fizeram não havia tempo. Ele tinha que chegar lá, a gente foi passagem. A gente pegou carona e ganhou, claro que saiu. Tem muita gente. Eu gozava no dia seguinte, tinha um monte de ingleses lá na frente da casa de arqueiros. Vocês vieram para cá. Ainda está em tempo de colocar uma bota, né? Manda pra mim que eu faço chegar o príncipe. É? Tem um amigo Olha só, da deixa eu dizer uma Norvega coisa que pra estava você. com visita, amigo do dinheiro. Vou te mandar. Eu acho Com foto da avó dele tocando. Eu acho que Toda as vez. exceções têm que começar a acontecer. Toda vez que há esse tipo de decisão, né, que pode resultar em uma disputa de território, uma presença de território e tal, as casas dominantes resolvem isso muito bem, melhor do que a gente. Resolvem mesmo. Tanto é que, olha como programaram a visita dele. Respondido? Muito bem. Fala, velho. É porque eu estava lembrando agora que na época que veio a família real para o Brasil, o Rio de Janeiro estava passando por vários problemas e um dos mais sérios que eu acho, quer dizer, do que eu tenho conhecimento, era estava passando por um problema de abastecimento de água muito grave no Rio de Janeiro, porque tudo hoje onde é a Floresta da Tijuca eram fazendas, né? Tanto que lá dentro da Floresta da Tijuca a gente ainda encontra vestígios de senzala lá dentro, né? E ela foi reflorestada por um major designado pelo próprio Dom João VI, Major Archer, que reflorestou aquela área toda onde é a Floresta da Tijuca com uma quantidade pequena, inclusive, de escravos, e plantando assim, preferencialmente jaqueiras, né? Ele foi reflorestada preferencialmente com plantação de jaqueiras. E Dom João VI, então, nessa época, ele preferia vir para cá. Ele vinha aqui, ele ia onde hoje é o Salar del Rey, ele até despachava dali, né? Isso segundo pesquisas feitas e tudo. É por isso que às vezes eu costumo até brincar dizendo que por vários momentos Portugal, a ilha de Paquetá foi sede do Reino Unido de Portugal e Algarve. Porque daqui Dom João VI despachava, né? E era por causa desses problemas todos que até o Zé se referiu também, esses problemas todos, urbanos pelo que passava o Rio de Janeiro, acho que Dom João VI teve uma certa preferência de vir para cá. E aquela casa pertencia, inclusive, a um militar, se não me falha a memória. Era um oficial, não era da Marinha, não, acho que era do Exército. Francisco Barbosa da Fonseca. Era uma casa, e ele hospedava Dom João VI ali. E a rua Príncipe Regente chamava-se Rua dos Muros na época. Porque a única casa murada era o Solar del Rey. É. O Solar del Rey, essa chácara era murada. Então o nome Rua dos Muros adivinha, porque tinha naquela rua uma casa murada. Uma casa murada. Que não eram muitas, né? É isso. Fala, meu irmão. Pensando nisso tudo que vocês estão comentando, talvez fosse o caso da gente tomar uma iniciativa de estabelecer algo que a gente pudesse, por exemplo, algo na Praça 15, uma sala lá, uma exposição sobre a história de Paquetá, ou nas barcas ali, né? Reivindicar uma reforma ali nas barcas, que pudesse trazer um pouco de história de Paquetá ali na Praça 15. Né? Alguma coisa, eu acho que a gente perde muito, há um certo preconceito em relação às autoridades da prefeitura. Eu acho que poderia se aproveitar melhor, formar uma comissão para convidar o prefeito a vir a Paquetá, né? Porque se você está sempre naquela postura oposicionista, digamos, a gente sai perdendo, né? Curto prazo não é uma coisa muito boa. Muitas coisas poderiam ser feitas que trariam benefícios à ilha, né? E a ilha está meio abandonada porque nós não temos uma comunicação com a prefeitura. Na realidade, eu acho realmente que você está coberto de razão. Eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, em parte. Quer dizer, a gente hoje tem uma certa mobilização na ilha, né, para que a ilha aconteça de uma forma turística, aconteça movimentando, trazendo gente que possa
injetar recursos na economia, tem o Polo trabalhando, tem várias instituições hoje e iniciativas particulares acontecendo nessa direção, mas a gente ainda não está... O que eu reconheço aqui, em função do que você fala, que a gente ainda não está forte ou ainda não aprendeu como atingir o poder público. Tem algumas explicações que a gente pode dar que não resolvem, que é o poder público hoje está extremamente politizado. Então, os canais de gestão administrativa, ou gestão ambiental ou cultural da ilha, são canais politizados. E que normalmente não tem necessariamente um vínculo com o que a gente está falando aqui. O vínculo é formal, é meu curral eleitoral, o que eu faço lá, porque o político não tem uma relação com a ilha. Não são da ilha, não tem relação com a ilha, nem conhecem direito as nossas reivindicações. Conhecem aquelas que os canais que ele tem, que é do poder público, dizem para ele. Né? Então você tem uma Laura Carneiro, que hoje é uma influente política aqui na questão de Paquetá, mas que eu acho que não tem um conhecimento profundo do que é Paquetá, do que é uma PAC, né? Uma PAC é um decreto da prefeitura, que a própria prefeitura não respeita e subestima a importância dele, né? Tem outro político que eu acho que é importante aqui hoje, sempre que a gente escuta que eu não fico mais, já me meti muito nisso, muito no passado. Hoje, eu pessoalmente tento fugir um pouco desse debate com o poder público. Não estou dizendo que eu estou certo não, acho que eu estou errado. Mas é o meu foco hoje. Mas você tem o Cavalieri também, que eu acho que é outro político importante na história de Paquetá. Eu não sei se estão vindo aqui entender que existem vários pensamentos para Paquetá, existem alguns que têm uma proposta para a prefeitura de como olhar Paquetá diferente do que ela olha hoje, né? Uma visão estratégica de um bairro cultural, de um bairro ilha, de um bairro que é inteiramente uma PAC, de um bairro que está pronto para ir para a prateleira do turismo da cidade. Ela tem muito a ganhar com isso, se ela entender isso. A gente tem segurança, tem qualidade numa série de serviços aqui hoje, alguns ainda não, mas a gente está trabalhando, está capacitando, tem parceria com o Sebrae acontecendo, tem um monte de coisa que a gente está fazendo para que o prestador de serviços da ilha para essa cadeia funcione melhor. Agora, realmente, é tudo mais difícil. Quando você faz um esforço danado desse, você vê a prefeitura pegar um dinheiro de uma festa de São Roque e dar para um tipo de evento que em nenhum momento dialoga com esses atores locais, eu fico preocupado. É uma falta, porque pode até dar o dinheiro do evento, mas podia dizer assim, olha, são 400 mil, 200 você tem que gastar dentro de Paquetá, produtor. É obrigação que você gaste 200 com atores locais, com produções locais. Não pode pensar assim? Já ajuda, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender também a reivindicar e colocar em debate. E os canais que a gente tem hoje não estão lubrificados para isso. E eu acho que aí a gente tem que enfiar um pouco a carapuça. Não dá simples. Essa coisa também que ele fala de falta de diálogo com a prefeitura, a gente... Você também pode falar disso. A gente está todo tempo negociando com a subprefeitura. Não é falta, né? Mas isso é negociar com a subprefeitura. Tem que ir ao prefeito. Mas o prefeito já veio para Paquetá e já disse claramente que ele não gosta de Paquetá. Pois é. E fez um levantamento, todas as letras. Pode trazer um relatório, não. A gente sabe que está pronto e está tudo bem. Pedro, a gente tem muitos exemplos de embates da prefeitura tentando construir juntos, mas vocês barram numa hierarquia política. Então, assim, se o dono do curral disser, pô, eu não estou interessado nem em discutir isso, que você está maluco? Zé, não rola. Então, Zé, você está lembrado, antes das eleições, aquele trabalho que a gente vinha fazendo. Um fórum que durou alguns meses. Meses e meses, sentando toda semana com a prefeitura, discutindo, construindo coisas. Reunido Semanalmente. Depois, quinzenalmente. Os caras falaram, não vamos mais, pronto. Apresentando todas as reivindicações que nunca tiveram entrega real. Nunca, é verdade. Não é uma questão de desconhecimento da prefeitura. Você tem razão, na realidade não é desconhecimento, é um conhecimento e uma vontade de fazer assim, não é assim que a gente quer, não é assim que a gente vê, a gente não vai trabalhar dentro dessas pautas. Mas isso é uma decisão política, porque o dia que dá na cabeça de um determinado prefeito, que diz assim, não, eu queria que o Paquetá fosse diferente, ela seria diferente. Mas a questão não é essa. A questão é como que a gente cria uma estrutura de gestão de Paquetá que não esteja sujeita a esse tipo de problema. O modelo que a gente tem hoje, desculpa, Chico, isso não tem nada a ver com o tema que você propôs, mas respondendo. Vamos dizer que é respondendo perguntas. A minha visão é
O modelo que a gente tem hoje, que é esse modelo vinculado a uma hierarquia política, ele não funciona para Paquetá. A gente não tem esse lobby e a gente tem um desconhecimento muito grande desses gestores do que é Paquetá, com todo o carinho que eu tenho, porque a maioria dos que andaram aqui são pessoas que a gente de alguma forma teve proximidade. A gente não pode ser um bairro com uma gel. A gente tem que ter uma estrutura hierárquica dentro da prefeitura que permita um olhar de ambiente cultural e não de gel administrativo, em que a única coisa que está preocupada é como é que eu consigo dinheiro para tapar o buraco, como é que eu consigo dinheiro para a festa de São Roque, vai ter Réveillon esse ano ou não vai ter. São pautas muito pequenas e pobres para as pautas que a gente podia estar discutindo. A gente podia estar discutindo um tombamento pela Unesco para Paquetá. Vamos discutir um tombamento pela Unesco? Quais são as... Local histórico, é um local histórico, com uma vida histórica, sem carro. A gente não pode pensar mais alto, entendeu? Como é que a gente costura isso com os órgãos públicos, com os órgãos de iniciativa que poderiam? Então, tem um pouco que é carapuça nossa, mas falta essa visão do Eduardo Paes. Então, se a gente muda isso, se a gente consegue criar um modelo de gestor diferente, que eu não sei qual é, essa resposta não existe. A única pessoa que eu vi falar uma resposta que eu parei para pensar foi um deputado de direita, que a Morena convidou uma vez para um debate ali na Praça Pedro Bruno, com candidatos que iam ser vice-prefeitos, e ele falou assim, por que não cria o distrito de Paquetá com dotação orçamentária? Porque o Rio de Janeiro só tem um distrito, né? Então você cria uma dotação orçamentária e cria o distrito de Paquetá. Porque eu falei, pô, de repente o maluco está certo. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Pela lei orgânica do município, nós sendo uma PAC, o IRPH, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a gente é tutelado pelo IRPH, certo? A ilha sendo uma PAC, a tutela de gestão é do IRPH, que nem vem aqui, que não tem equipe, porque eu conheço os arquitetos do IRPH, estou fazendo o processo lá para a Casa de Arte para pagar menos imposto predial, está tramitando isso, é uma burocracia danada, eu estou lá e eu sei que eles não têm dinheiro para pensar Paquetá. Eles não têm. Só acontece alguma coisa se for proativo, for lá e dizer não sei quem está construindo, um absurdo, não sei aonde. E isso na prática não acontece aqui, nem eles têm estrutura para mandar um acompanhamento de fiscalização e de orientação. Porque a gente reclama não é de fiscalização, é de orientação. Como é que a gente sabe o que eu posso e o que eu não posso para preservar um imóvel que faz parte da PAC? Então como é que a gente cria uma estrutura de gestão que tenha capacidade técnica de entender essas questões? Não é gel. É com todo carinho pela Kalina, que está ajudando a gente aí na festa de Natal, está fazendo um esforço danado para a coisa acontecer, mas que tem poderes limitados. A gente sabe que se não tiver uma corroboração do canal político dela, a coisa fica meio travada, fica humana. Mas a gente... Ela, na verdade, ela pode fazer muito pouco, ela pode correr atrás, mas ela não tem esse poder. A gente tem que ter um órgão aqui que saiba o que é a PAC, que sabe o que é preservação, o que é sustentabilidade, como é que a gente discute um projeto de desenvolvimento para Paquetá em que a comunidade seja contemplada, não seja excluída, que não tenha evasão de renda. Como é que a gente pensa Paquetá para trabalhar administrativamente um local que precisa de um pensamento estratégico diferente do MER? E não existe esse canal, não existe. E nem existe dentro da ilha. A gente não está debatendo isso dentro da ilha. Isso aqui é uma oportunidade rara que a gente tem de um coletivo que está falando desses assuntos. Porque não é uma prática nossa. Me permita aí, negócio. Desculpa, gente, como eu falei, eu vou me empolgando. Não, começamos você dirigindo algumas reuniões que seriam uma vez por semana para discutir justamente esses problemas de Paquetá. Na primeira estava cheio o salão, na segunda estava metade, na terceira tinham 10 pessoas. Tanto que elas morreram. Mas as tentativas aconteceram. Eu queria voltar ao século XIX, dando um dado que vocês conhecem. Quando as colônias americanas começaram a fazer sua independência, como é que a Europa ia ficar sem colônias, né? Então foi criada em 1850 uma conferência chamada Conferência de Berlim, para ocupar a África. Eu sempre, quando garoto, me admirava o seguinte, como é que a Bélgica, aquela coisinha pequenininha no meio do mapa da Europa,
como é que ela tinha aquela extensão enorme na África, que era o Congo belga, naquele tempo chamava Congo belga. Porque em 1850 a Conferência de Berlim dizia assim, se um país europeu demonstrar interesse por uma área africana, é dele, é daquele país europeu. A gente só vai ajudar a ocupar. E daí que a Bélgica disse, lá tem diamantes, né? O Congo tem minas de diamantes e tal. Vamos ocupar aquilo. E ocupou aquilo muitos anos. Né? Aí depois fez a independência. Queria também caetituar um pouco, né, gente? Olha, eu escrevi, junto com outros dois historiadores, esse livro aqui, chamado Pernambuco em Chamas. Ele se esgotou em Pernambuco, não chegou nem ao Rio de Janeiro. Se esgotou em Pernambuco. Acho que ainda tem a venda lá na Casa de Arte. Em 3 meses. Hein? Eu acho que ainda tem a venda lá na Casa de Arte. Não tem, isso aqui não tem. Tem? Não sei, vou olhar. Ele está dizendo que tem a venda na Casa de Arte. Se tem, quem estiver interessado, trate de reservar, porque esgotou. O que é esse livro? Sempre me chamou a atenção também. Vou dar uma olhada hoje quando chegar lá. Sempre me chamou a atenção também o fato de... Custa R$700, tá? Como professor, né? O fato de Pernambuco ser um ninho de tanta revolta. E aí eu propus a 2 outros historiadores, um que trabalhava comigo, foi meu professor, que foi um professor que chama muito conhecido, Rubem Aquino, o Aquino, que tem o melhor livro de história aí, didático, né? E aí fizemos esse livro, Pernambuco em Chamas. São todas as revoltas em Pernambuco, todas elas histórias, com descrição histórica, certo? Posso fazer uma propaganda sua? Pode. O Chico tem parceria com o Bittar e com o Veríssimo. Veríssimo é um arquiteto aqui de Paquetá, que é conhecedor profundo do patrimônio da arquitetura paquetaense. Vale a pena ouvir o Chico, quem tiver oportunidade. Que é uma trilogia de livros que contam a história da casa no Brasil. A história da casa, o nome não esqueci. História da arquitetura. A história da arquitetura no Brasil. Tem lá na Casa de Arte para consulta, quem quiser. Não tem mais à venda. Vendemos muito tempo lá, mas tem para consulta. E é um livro que vai tratar, desde das primeiras ocupações portuguesas até os dias de hoje, a história da casa, a história sociológica da casa, né? Como é que se construiu, por quê, como é que era. Então, são 3 livros muito interessantes, 3 períodos da história. Por que eu estou falando isso? Não é só para fazer propaganda do Chico. Que nesses livros tem vários exemplos de casas e construções paquetaenses citados lá. É muito interessante isso. Esse livro tem esse mérito de o Chico, por ser um conhecedor profundo de Paquetá. O Chico trabalhou na última reforma do Solar del Rey. O doutorado foi sobre Paquetá. Ele é professor, já está aposentado agora, mas foi professor de arquitetura, é um ótimo pintor de baixo também, né, Chico? Na UFRJ. Na UFRJ da Benes também, foi professor do Benes, da UFRJ, acho que da UF. Foi professor da maioria dos arquitetos que estão hoje aí na pista. E ele participou da reforma do Parque Darque de Matos, como arquiteto, e participou da antiga reforma do Solar del Rey, antes dessa que está meia bomba aí. Então o Chico é uma pessoa importante. Chico também, igual a ele, Francisco Veríssimo, morou em Paquetá, na Furquim Werneck, a casa que ele morou ainda está lá, e o William Bittar. Então esse livro, quem tiver a oportunidade de ter acesso, vale a pena. 3 casas. Perdão? Arquitetura brasileira. Chico, esse livro foi aquele que você lançou lá no Solar? Foi um livro que você lançou lá no Solar del Rey, não foi? Não entendi só. Esse livro foi lançado no Solar del Rey. Não conheço, não? Não, esse livro só foi lançado, lançamento mesmo, só no Shopping Leblon, na livraria do Shopping Leblon. O livro que foi lançado no Solar del Rey foi um livro em homenagem ao Anacleto, escrito pelo aquele cara que foi... Eu vi no lançamento do livro do Chico, lá ele até autografou o livro. Não sei se foi no Solar. Você não lembra disso não, né, Chico? Ô, Vera, da última vez que o Solar estava aberto, você nem era vivo. É isso, rapaz. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Obrigado pela presença. Muito
Só para lembrar que hoje aqui na Casa Pessoal, importante, só lembrando que hoje às 18 horas tem cinema aqui. Cantando na chuva. Às 18 horas. 18 horas, Eu me cantando na chuva. Eu falei para E assim termina a palestra no Cineclube Macunaíma do José Bonifácio em Paquetá. Muito bom, um abraço a todo mundo, hein? Tchau.